E aí, ser em evolução, tudo bem com você? Se você está passando por aqui pela primeira vez, eu sou Andréia Romanha e seja muito bem-vinda à nossa família. Se você ainda não é inscrito, clique aqui no botãozinho, se inscreva para fazer parte da nossa família de seres em evolução. E nós temos também diariamente conteúdo lá no nosso Instagram. Nos siga para você ficar por dentro dos assuntos, do conteúdo, para você dar uma movimentada aí na sua disciplina, na sua rotina, na sua forma de pensar e na sua forma de ver a vida. Porque sim, nós podemos tornar a nossa vida muito mais leve com alguns ajustes diários. Então, sem mais delongas, nós estamos começando hoje a nossa série sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Eu já fiz um videozinho, que está aqui o último vídeo no nosso canal, explicando como vai ser, como foi a inspiração. Então, se você não assistiu, assista para você ficar por dentro, para ver se faz sentido para você. Se sim, bora nos acompanhar. O que me levou a trazer essa série voltada para este livro? Esse livro aqui é aquele livro que literalmente ele é julgado pela capa. É um nome muito impactante e que muitos cristãos acham quase que uma afronta a Deus poder comprar um livro desse e, quiçá, fazer essa leitura. Mas, no final das contas, ele é um livro que fala sobre Deus, voltado para a forma como a gente pensa, vive, para nos fazer refletir que nós, muitas vezes, estamos criando o nosso próprio inferno aqui na Terra sem nos dar conta disso, sem ter esse conhecimento. Como ele é um livro voltado para a mente, que tem tudo a ver com o nosso canal, eu achei uma forma assim, muito interessante de trazer esse conteúdo, de fazer as pessoas refletirem, porque o preconceito ainda predomina na nossa sociedade, no nosso mundo, e nem sempre o que aparenta ser é realmente. Então, vamos falar deste livro, vou abordá-los em vários vídeos, vai ser uma série. Eu espero realmente que vocês acompanhem, que vocês sejam tocados e que vocês possam, de uma vez por todas, mudar a forma como vocês vivem, pensam, viver de uma forma que seja realmente uma adoração a Deus, não só da boca para fora, e sim a vida, que a vida seja um reflexo dessa adoração, essa vida diária, essa vida do levantar, trabalhar, cuidar da família e de todas as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Isso precisa ser condizente com o que nós falamos e não só da boca para fora. Então, bora pro vídeo? Em primeiro, eu já preciso relatar aqui para vocês que alguns trechos eu vou sim fazer uma leitura, fiz algum resumo sucinto, mas tem dados que a gente precisa ler para ter clareza e transparência. E eu vou seguindo aqui o meu roteirinho para não me perder e para ficar bem claro para vocês. Em primeiro lugar, este livro ele é baseado em uma entrevista que Napoleão Hill fez com o diabo. Mas como foi essa entrevista? Não tem-se uma informação concreta se ele foi inspirado por um ser celestial, um espírito de luz, se foi algo do fruto da imaginação dele, se foi o outro eu que ele vai relatar aqui no livro. Mas o que todos nós sabemos é que, no final do livro, no final da jornada, cada um tem a sua própria conclusão sobre este livro, que é tão impactante e pode sim transformar a nossa vida de uma forma segura, de uma forma inteligente e saudável para a vida de cada um, para nossas emoções. Então,
Baseado nisso, seguimos firme aqui. Quando tudo se iniciou? Napoleão iniciou uma pesquisa em 1908, onde ele entrevistou 500 pessoas consideradas pessoas do alto escalão, pessoas altamente de sucesso, que se deram bem na vida. Em contrapartida, ele entrevistou 25 mil pessoas julgadas como fracassadas, que não importava o que elas faziam, elas não conseguiam obter o sucesso. E isso gerava um grande desconforto nele. Inclusive, ele se enquadrava nessas 25 mil pessoas, porque ele se considerava um fracassado. Sem sucesso financeiro, sem sucesso em relacionamentos, sem sucesso profissional. E isso gerava uma inquietude nele, um grande desconforto. Foi onde tudo iniciou. A maior parte dos fracassos reais se devem às limitações que os homens impõem a si mesmos, em suas próprias mentes, ou seja, na maneira de pensar o que o próprio homem pensa de si mesmo. Isso está diretamente ligado ao fracasso ou ao sucesso. E fica aqui um questionamento. O que você anda pensando sobre você? Que você tem uma vida difícil, uma vida escassa, uma vida miserável? Reflita. Afinal de contas, essa série é para isso, para que você ouça e reflita sobre a sua vida. Ele levou 3 décadas para concluir essa pesquisa, 30 anos focado. Durante esse período, ele passou por altos e baixos em suas emoções, em seus sentimentos, em sua carreira. Em 1927, algo aconteceu. Durante o momento mais dramático da sua vida, onde ele se forçava a encontrar uma saída para aquela situação tão difícil que ele estava se passando, ele não queria mais aquilo para a vida dele. Ele queria sair do fundo do poço. Então ele estava forçando a mente dele a todo momento a procurar, a encontrar uma solução. Então ele começou a fazer uma caminhada em volta de um prédio, andando, onde ele relata que enquanto ele caminhava, é como se ele estivesse passando por um processo de libertação, onde ele estivesse deixando as crenças ruins sair, aquelas emoções e sentimentos ruins sair, para que fosse dado um espaço para o novo. E durante toda essa caminhada, uma ideia explodiu na cabeça dele, em forma de um pensamento. Isso como se estivesse falando para ele: este é o seu período de teste. Você foi reduzido à pobreza e à humilhação para que pudesse ser forçado a descobrir o seu outro eu. O outro eu. Esse outro eu habita dentro de cada um de nós. Dentro de mim existe o outro eu. Dentro de você existe o outro eu. Daí por diante, ele começou a ter pensamentos em forma de ordens, mandando ele fazer alguma coisa, onde dizia o que ele deveria fazer e onde ele deveria ir, como exatamente os detalhes que ele deveria seguir. Ele resolveu ouvir a essas ordens e cumpri-las, mesmo quando ele achava essas ordens um absurdo. Atitudes de fé, é o que nós vemos claramente aqui. Por exemplo, um pensamento que disse que ele precisava ir para Filadélfia e ficar hospedado no hotel de alto escalão, o hotel de luxo, o mais nobre. Então ele voltava para a realidade e pensava: mas como eu vou fazer isso? Ele não tinha dinheiro para nada,
muito menos para ir para Filadélfia e, quiçá, ficar hospedado nesse hotel de luxo. Logo surgia outro pensamento: empreste o dinheiro do seu cunhado, falava o valor para ser emprestado e vá. Então, dessa forma, ele foi se guiando. Ele continua relatando que foi tratado neste hotel como um príncipe, ainda mais que ele morava com parentes dele, onde ele se via como um grande peso nas costas dessas pessoas. Então, quando ele chegou nesse hotel e as pessoas davam plena atenção e tratava ele com toda aquela, mordomia, ele realmente se sentiu um príncipe. Ele realmente se sentiu alguém muito importante, muito imponente. Eu quero abrir uma aspas aqui para dizer: nós fomos criados para isso. Para Deus, cada um de nós somos importante. A minha vida para Deus não é mais importante que a sua, e nem o contrário. Cada um de nós, nós somos assim, joia preciosa para Deus. A vida de cada um de nós importa para Ele. E muitas vezes nós esquecemos disso. Ok, seguimos adiante. Ele relata que ele recebia ordens estranhas de uma fonte estranha. Nesse momento ele ainda estava muito conturbado, ele não sabia o que estava acontecendo. Mas ele seguia a fé dele, ele começou a ser obediente. As instruções que foram dadas no princípio para ele foram desta forma: a partir deste momento, você está completamente no comando do seu outro eu. Aqui tem uma explicação muito interessante. Cada ser vivente do planeta Terra tem duas entidades que ocupam o seu corpo. A primeira entidade é movida pelo medo, o diabo, o lado sombra. A outra é movida pela fé, Deus, o nosso lado luz. Era relatado a ele, através de seus pensamentos, que a entidade fé havia assumido o controle do seu corpo físico, ou seja, o seu outro eu. Então, neste momento que ele estava vivenciando essas experiências, ele havia recebido essa explicação, que quem estava no comando da vida dele, do corpo dele, naquele momento, a partir daquele momento, era a entidade fé. Era para ele acreditar e seguir o plano. Simples assim. A entidade fé não conhece limitações, não tem medos e não reconhece, não existe no vocabulário da palavra fé, a palavra impossível. Para Deus, nada é impossível. Todos nós já sabemos disso, embora muitas vezes ignoramos, essa informação. Foi explicado a ele que foi direcionado para ir até um hotel de luxo para destronar o medo dele, a escassez. Enquanto ele não obedecesse essa ordem, ele ainda estaria trabalhando no medo, naquele receio de eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dinheiro, e ele precisava destronar esse medo para que abrisse o espaço para que a fé trabalhasse nele. O medo só pode tomar o controle de você através dos seus pensamentos. Cuide de seus pensamentos e ficará salvo. Cuide dos seus pensamentos e você ficará a salvo. Saiba que o seu outro eu não fará o trabalho por você. Ele somente o guiará de forma inteligentemente no caminho para você conquistar os seus objetivos, os seus sonhos, os seus desejos. Você precisa fazer a sua parte, mas você será guiado
com exímia excelência pelo caminho. Não tem como sair errado se você for obediente. O seu outro eu continuará no comando e permanecerá a guiá-lo enquanto você quiser fazer o uso dele. Enquanto você estiver aberto, você será guiado pela sua fé. Quando você bloqueia sua mente, os seus pensamentos, colocando medo, colocando desespero, você desativa o seu modo fé. Para isso, mantenha a dúvida, o medo e as preocupações, todos os pensamentos de limitações fora da sua mente. Não se preocupe, não tenha medo, não pense na escassez, não pense em como será feito, como você vai conseguir. Apenas se entregue e vá fazendo o seu caminho. Aqui a gente fecha o primeiro capítulo do livro e seguimos firmes aí, porque ainda faltam 11 capítulos. Ele tem 12 capítulos. Eu espero que só nesse primeiro capítulo vocês consigam parar um pouco e refletir. O que você anda alimentando? A fé ou o medo? Você anda alimentando o seu outro eu todo-poderoso, porque sim, nós sabemos que ele habita em nós e não é lá na nuvem, não é lá no céu, ele está aqui dentro de mim, ele está aí dentro de você e dentro de todos nós. Assim como o medo, o diabo, também está dentro de nós. Qual você anda dando mais potência? Quem você anda alimentando? Você anda se preocupando em excesso, ouvindo tragédias e notícias ruins em excesso, porque isso você está alimentando o medo, o que você não quer. E muitas vezes a gente potencializa esse sentimento ruim sem saber, sem ter o conhecimento. Por isso eu estou aqui fazendo essa leitura, para que você tenha o conhecimento que o poder da escolha está em suas mãos. Esse é o livre-arbítrio. Você vai escolher alimentar o seu lado fé ou o seu lado medo? Está em suas mãos. Escolha, dê alimentos bons para sua mente, dê pensamentos bons para sua mente e para sua vida. Somente isso pode transformar a sua vida. Ninguém mais e nada mais. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Bye!